Paulo Sérgio, Jebs, o Felipe Melo, que é amigão do Rony, falou que ele fechou com o Santos. Cara, é muito complicado essas situações, porque já esteve uma negociação bem avançada, né? E agora, essa situação do Rony é o seguinte: é, assim, o Rony ele enxerga que no Atlético ele vai jogar, que o técnico gosta dele, mas ele enxerga que ele não é mais uma peça principal, igual um dia ele pode ter sido, né? Um jogador ali que era Rony mais 10. Em algum momento ele foi titular do Atlético. E ele não ter entrado no clássico é um pouco sintomático isso. Mostra que o Sampaoli ele utilizava o Rony, talvez, como uma alternativa importante por falta de opções. Quando ele tem alternativas melhores taticamente, fisicamente, tecnicamente, ele vai optar por essas pessoas, por esses jogadores, em detrimento do Rony. Então não quer dizer que ele não vai jogar, mas não quer dizer que ele é a primeira opção também, né? Então, quem entrou no jogo não entrou o Rony. Entrou o Renier, entrou o Igor Gomes, entrou o Scarpa, entrou o Coelho e esqueci quem que foi o outro. Daqui a pouco eu lembro aqui. Então, assim, eu vejo que o Atlético ele ganhou novas opções, o banco deu uma encorpada e com isso, Rones, Júnior Santos, Biés, etc., não tem muita vaga, não tem muito lugar. O Rony está até acima desses aí, porque ele tem regularidade, né? Tá sempre ruim, tô brincando. Não é isso que eu ia falar, não. Tá sempre jogando, tá sempre no machuca e tal, né? Então, é, essa situação do Rony com o Santos aí, eu vou trazer um detalhe para vocês. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Santos, ele viajou para Belém do Pará, que é onde mora o Hércules Santos, né? Que é o pai, entre aspas, Rony, considera como pai e também empresário do jogador, né? Pessoa que a gente está sempre em contato aqui, um cara gente boa, e para tentar negociar de uma forma mais factual essa situação do Rony, acertar com ele e depois acertar com o Atlético. O que é curioso é que as informações que a gente tinha é que de fato já tinha esse acerto entre o Rony e o Santos, né? Então eu não entendo bem essa viagem do Alexandre Matos. Talvez tenha alguma informação a mais aí que a gente vai descobrir ainda. De qualquer maneira, ele viajou para tentar fechar esse negócio com o jogador primeiro, mas o Atlético não deve liberar por empréstimo. A informação que eu recebi é que é só venda e a negociação só acontece se for por venda e se for na casa aí de 25 milhões de reais. É o que estão falando aí pela internet afora, a gente confirmou a informação, tá? Então, em torno de 25 milhões de reais para liberar o Rony, venda. O Atlético não vai emprestar o jogador, nem se houver o pagamento da integralidade dos seus salários. Até porque não faz sentido, né? É um jogador que foi caro, é um jogador que é útil para o elenco, é um jogador que joga, é um jogador que não machuca, é um jogador que tem alguns números, tem 14 gols e 6 assistências na temporada passada. Independente se não é um grande jogador tecnicamente, é um jogador que agrega. Não é um jogador que desagrega o grupo, por exemplo. Apesar de ter tido aquela situação lá da notificação judicial, enfim. Então, assim, é um cara que agrega. Então, você pegar e simplesmente emprestar esse jogador, para mim também não vale a pena. Ou compra o Rony, ou ele fica aqui. Para mim, essa é a situação. E é assim que o Atlético enxerga também, tá? O Santos está mais otimista nesse momento por um acordo, depois da negociação, que nem chegou a ser uma negociação, pelo que a gente apurou com o Corinthians, cair, né? As conversas elas não avançaram e o Rony, então, ele tem chances boas de jogar no Santos em 2026, tá? Então vamos acompanhar o andamento dessas conversas para saber se de fato o Rony vai ser liberado ao Santos. Em tese, o Cassierra teria chegado para essa vaga. Aí você vai me questionar, poxa, Jeves, mas vai sair o Rony, vai sair o Júnior Santos, vai sair o Biel, e só vai chegar o Cassierra, mas chegou também o Minda, né? Então o Atlético ele não quer, não vai contratar vários jogadores para a sessão. Saiu um, entra um, saiu um, entra um. A ideia de reformulação, ela não passa por reposição um a um. Ela passa por uma reformulação até mesmo de concepção de jogo, de ideias táticas que vão mais ao encontro do que o treinador pensa, do que efetivamente sai um volante entre outro, sai um zagueiro entre outro, sai um atacante entre outro, entendeu? O negócio tem ali uma outra
O Sampaoli ele tem o que eles chamam de planificação de juego, né? Planificação deportiva, que é o plano de jogo. Então ele tem a forma dele trabalhar. Por exemplo, é só um exemplo. Se ele falar que tem que trazer mais um lateral esquerdo ou mais dois laterais esquerdos e não trouxer tal posição, não trouxer outro direito, por exemplo, aí você fala, pô, mas vai ficar com três laterais esquerdos e dois direitos só? Ou então um direito só que presta, né? Se for pensar ali no Preciado, é a forma que o treinador pensa, né? O Cuca, em certo momento, pelo plano de jogo dele, ele tinha o Caio Paulista, ele tinha o Arana e tinha o Rubens, né? Ele tinha três jogadores que faziam a lateral ali e utilizava os três como lateral. Então, é a ideia de jogo do treinador, tá? Então, eu não posso cravar aqui que não vai acontecer, mas eu não acredito que se saírem Júnior Santos e o Biel, né, teriam reposições, porque são jogadores de pouca atuação, jogadores de pouca relevância no elenco. O Júnior Santos, só pra vocês terem ideia, desde setembro ele não entra em campo, entendeu? Então é um jogador que atua pouquíssimo, pouquíssimo, né? Então eu não veria grandes problemas não, tá? Mas outros jogadores podem sair do Atlético, tá? Ainda. Além desses que eu falei, tem mais alguma coisa acontecendo aí de bastidores, né? Que a gente está apurando. E se tiver mais maduro, se o negócio de fato acontecer, a gente vai trazendo aqui os detalhes para vocês no café. Mas tem outras possibilidades de saídas do Atlético também. Então, isso de fato é uma reformulação. E, na opinião do Marco Geves, é uma reformulação bem feita. Uma reformulação bem feita, tá certo? Porque ela encorpa alguns setores, falta ainda o zagueiro, falta ainda o volante, mas incorporou bem ali, entendeu? Incorporou bem o negócio ali, né? Então, vamos ver como vai ser essa situação.